Fala, meus nobres! Seja muito bem-vindo ao canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos dar sequência à nossa série A Depravação Humana. Essa é a parte 2 de uma trilogia. Quer saber o que há de errado com o mundo? Pobreza, guerras, corrupção, violência? Por que depois de tantos avanços tecnológicos, científicos e sociais, continuamos tão distantes da paz e da justiça? Se você quer descobrir o que há de errado com um produto, o melhor caminho é consultar o manual do fabricante, certo? E foi exatamente o que eu fiz. Vamos ouvir o que o Criador tem a dizer a respeito da humanidade. Após o primeiro grande juízo sobre a terra, o dilúvio, Deus fez a seguinte declaração: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Gênesis 8, versículo 21. Interessante Deus dizer que a maldade no coração do homem se manifesta desde a sua meninice, né? Você já percebeu como o egoísmo e a desobediência se manifestam cedo em qualquer criança que não recebe limites? Experimente deixar o seu filho sem qualquer rédea ou sem freios, para você ver como a maldade pode proliferar rapidamente e exponencialmente no coração humano. Essa foi a primeira avaliação divina sobre a humanidade caída. E ela continua bem atual, né? Ou não? E após a narrativa de Gênesis, a Bíblia avança mais algumas centenas de anos no tempo e nos diz o seguinte no livro de Salmos: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Salmos 14, versos 2 e 3. Agora pense por um momento. A ONU rejeita qualquer menção a Deus e baseia suas premissas em conceitos totalmente humanistas. E onde está a tão sonhada paz mundial? Por que fortunas são erguidas sob o sangue e o trabalho escravo em muitas partes do mundo? Por que a exploração infantil? Por que o tráfico de mulheres? Os governos totalitários que oprimem e matam? As guerras? Os intermináveis conflitos? A resposta é simples e perturbadora. O mundo é governado por homens caídos, como eu e você. A Bíblia tem mais a dizer. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Salmos 73, versos 7 e 9. O mundo não era para ser assim. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, nós vemos que ao final de cada ato criativo é registrada a seguinte frase: E viu Deus que era bom. Mas tudo mudou quando Adão e Eva resolveram se rebelar e seguir a serpente. E que vale salientar, não era uma serpente comum. Um estudo aprofundado da palavra usada no original, nakash, hebraico, denota um ser sobrenatural, capaz de transitar entre as esferas espiritual e física, um ser poderoso, originário dos céus, porém orgulhoso, de natureza maligna, hostil a Deus e a sua criação, o homem. Foi um ato de rebelião contra o Criador. A partir daí, a morte entrou no mundo. A natureza humana foi corrompida e cada ser humano que veio a nascer após a queda herdou a natureza pecaminosa, inclusive eu e você. Deus então atendeu o desejo humano de viver longe dele, porém com todas as consequências disso. Deus criou o homem para reger e administrar esse mundo, mas com a queda, o bastão da governança foi passado para o mentor da rebelião, a saber, o Nakash, a serpente, Satanás. Perceba que regência não é propriedade. Deus continua sendo soberano neste mundo, mas até ele vir executar a justiça e exterminar o mal, extirpar o mal do universo, o bastão da governança se encontra nas mãos de Satanás
e de nós homens, caídos, com uma natureza pecaminosa e totalmente inclinado ao mal. Por isso não faz sentido, por exemplo, culpar a Deus pela fome e pela miséria no mundo, quando mais de 90% dos recursos deste mundo se concentram na mão de menos de 1% de pessoas. Faz sentido culpar a Deus por injustiças cometidas em um mundo temporariamente sob o domínio de seu pior inimigo, corregência, com homens caídos, corruptos e pecaminosos? A verdade é que, por natureza, a raça humana está espiritualmente morta, separada de Deus e incapaz de construir um mundo com justiça e paz, porque é corrompida, somos corrompidos, desde a essência. Nem a ciência pode mudar isso. A verdade é que os avanços científicos servem apenas para amenizar a maldição divina colocada nesse mundo lá no Éden, mas não podem removê-la. Com a queda, houve importante mudança na constituição física, moral e espiritual do homem, e isso também afetou a natureza, com a entrada do pecado e da morte no mundo. As Escrituras deixam claro que Deus é santo, justo e bom, e que Ele ama profundamente o ser humano. Porém, sua justiça e santidade não toleram que o mal fique impune, e Ele marcou um dia em que julgará este mundo, tanto os vivos quanto os mortos. E ignorar esse fato não vai evitar o julgamento divino. Nem mesmo a natureza escapou da maldição. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 22. E a humanidade está sob esse mesmo julgamento. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Essa é a avaliação do Criador sobre a humanidade, corrompida, rebelde, separada dele e inevitavelmente sujeita ao juízo. Mas espera aí, só há notícias ruins? Existe alguma cura para tudo isso? Existe alguma solução para esse mal? Se esse é o diagnóstico divino, existe um tratamento? E deixa eu te dar um spoiler. Tem solução. E ela foi planejada lá nos refolhos da eternidade. E saiba de uma coisa, o Senhor está fora do tempo. Ele anda pelos corredores do tempo. O passado, o presente e o futuro para ele são a mesma coisa. E ele, sabendo de antemão a tragédia que se abateria sobre este mundo, ele planejou um escape, um livramento, uma salvação, e ele mesmo aplicou. E ela está disponível para todo aquele que deseja tomar posse dessa herança. E na parte final dessa série, nós vamos abordar esta solução, a solução divina para a maldade humana, o remédio do Criador para a doença da criatura. Eu aguardo você no último vídeo dessa série para nós abordarmos esse glorioso tema. Um abraço e até o próximo vídeo.